A chuva torrencial caía sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o bairro Alto em um labirinto escorregadio de reflexos neon. João corria, o coração acelerado, quando viu a cena, um menino de uns 10 anos, sozinho, agachado no meio da calçada, balançando para frente e para trás enquanto carros passavam perigosamente perto. Sem pensar duas vezes, João pulou para a rua, agarrando o garoto e puxando-o para a segurança da calçada, ignorando os buzinaços furiosos. O menino gritou, debatendo-se nos braços dele, mas João segurou firme, sussurrando palavras calmas até que o pânico diminuísse. Calma, pequeno, está tudo bem, murmurou João, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu. Ele próprio era pai de Miguel, seu filho autista de 8 anos, e reconhecia os sinais, o sobrecarregamento sensorial, o medo paralisante. Mas onde estava o responsável por essa criança? João olhou ao redor, a chuva encharcando sua camisa fina, e viu um homem correndo em sua direção, o rosto pálido de terror. Obrigado, meu Deus, obrigado, exclamou o homem, tomando o menino nos braços. Ele era alto, com traços elegantes, vestindo um casaco caro que contrastava com o ambiente boêmio do bairro. Ele escapou de mim por um segundo. Eu sou Pedro, e este é o meu filho, Tiago. Você salvou a vida dele. João acenou com a cabeça, ainda ofegante. Sou João. Tenho um filho como ele. Sei como é. Ele não mencionou o resto, que era um pai solteiro, gay, lutando para sobreviver em uma cidade que nem sempre era acolhedora. Pedro insistiu em agradecer, convidando-o para um café ali perto, e João, relutante, aceitou. Enquanto secavam em uma pequena pastelaria, Pedro contou que era viúvo, criando Tiago sozinho após a morte da esposa em um acidente. João compartilhou brevemente sobre Miguel, sobre as noites insones e as batalhas diárias contra o sistema educacional que não entendia as necessidades de crianças autistas. A conversa fluiu de forma inesperada, tocando em feridas profundas. Pedro admitiu que se sentia sobrecarregado, que sua vida como empresário o impedia de dar a atenção que Tiago merecia. João, por sua vez, falou da solidão, da rejeição da família conservadora que o deserdara quando assumiu sua sexualidade. Eles dizem que um homem como eu não pode ser um bom pai, desabafou ele, surpreendendo-se com a vulnerabilidade. No final da noite, eles trocaram números, e João voltou para casa, onde Miguel o esperava com a babá. Ele não imaginava que aquele encontro casual mudaria tudo. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Pedro, mas sua voz estava diferente, urgente. João, preciso falar com você. Meu pai quer conhecê-lo. Ele é influente. E há algo que você precisa saber. João franziu a testa, confuso. Seu pai. Por quê? Pedro hesitou. Ele viu o que aconteceu ontem à noite. Há câmaras por toda parte no bairro. E ele acha que você é perfeito para algo. João sentiu um calafrio. Perfeito para quê? Ele marcou um encontro no centro de Lisboa, em um café chique com vista para o Tejo. Ao chegar, viu Pedro ao lado de um homem mais velho, imponente, com um terno impecável e um ar de autoridade que fazia as pessoas ao redor se calarem. Este é meu pai, António Oliveira, apresentou Pedro. António estendeu a mão, os olhos penetrantes avaliando João como se ele fosse uma mercadoria. Você salvou meu neto, disse António, direto ao ponto. E eu sou um homem que paga suas dívidas. Mas há mais. Pedro me contou sobre você. Um pai solteiro, gay, lutando sozinho. Eu tenho uma proposta. João sentou-se, o estômago revirando. António era um bilionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia em Portugal, conhecido por suas visões conservadoras e doações a causas tradicionais. Eu preciso de uma imagem pública impecável, continuou António. Meu filho é gay, João. Ele me confessou há anos, mas eu o forcei a se casar com uma mulher para manter as aparências. Agora, viúvo, ele precisa de um parceiro. Alguém como você, humilde, dedicado, um herói cotidiano. João piscou, chocado. Espere. Você quer que eu case com Pedro? António sorriu friamente. Sim. Um casamento arranjado. Em troca, eu cuido de você e do seu filho para sempre.
dinheiro, educação especial para Miguel, uma vida sem preocupações. Mas recuse, e eu posso tornar sua vida difícil. A ameaça velada pairava no ar. João olhou para Pedro, que evitava seu olhar, o rosto corado de vergonha. Como ele poderia aceitar isso? Um casamento falso, uma mentira para satisfazer um homem poderoso. Mas e Miguel? Ele precisava de ajuda, de recursos que João nunca poderia proporcionar sozinho. Os dias seguintes foram um turbilhão. João lutava com o dilema interno: aceitar significava trair seus princípios, viver uma farsa, recusar poderia significar perder tudo, talvez até a custódia de Miguel se António usasse sua influência. Ele se lembrou da infância em uma família católica rígida no Porto, onde ser gay era um pecado imperdoável. Sua mãe o expulsara aos 18, e desde então, ele construíra uma vida honesta, trabalhando como professor de arte em uma escola pública. Pedro ligava diariamente, suplicando: "Não é só pelo meu pai. Eu sinto algo por você, João. Desde ontem." Mas João duvidava: era genuíno ou mais uma manipulação? Ele via Tiago e Miguel brincando juntos em um parque, e o coração apertava. As crianças precisavam de estabilidade. Finalmente, em uma noite chuvosa, João confrontou Pedro sozinho. "Por que você deixa seu pai controlá-lo assim?" Pedro baixou a cabeça. "Ele me criou após a morte da minha mãe. Eu devo tudo a ele. Mas ser gay, ele nunca aceitou. Casar com você seria uma forma de eu viver minha verdade, mesmo que disfarçada." João sentiu uma faísca de empatia, mas também raiva. "E eu? Sou só uma peça no seu jogo." Eles discutiram por horas, revelando camadas de dor. Pedro confessou que sua esposa sabia de sua orientação e o casamento fora uma cobertura. João admitiu que nunca tiveram um relacionamento real por medo de rejeição. No fim da discussão, João concordou provisoriamente. Pelo Miguel e pelo Tiago. "Mas isso vai nos destruir." E assim começou a farsa, com António anunciando o noivado em uma festa luxuosa, onde João se sentia um impostor entre a elite lisboeta. A notícia do noivado espalhou-se como fogo em palha seca pelos tabloides portugueses. "Bilionário Oliveira casa filho com herói comum", gritavam as manchetes, pintando João como um salvador romântico. Mas por trás das câmaras, a tensão fervia. João mudara-se para a mansão dos Oliveira em Sintra, um palácio de pedra cercado por jardins exuberantes, onde o luxo contrastava com sua vida simples anterior. Miguel adaptava-se surpreendentemente bem: terapeutas especializados, uma escola inclusiva, brinquedos sensoriais que João nunca pudera comprar. Mas João via o preço: olhares julgadores da família extensa de António, sussurros sobre o oportunista gay que se infiltrou. António controlava tudo, ditando o que vestir, o que dizer em entrevistas. "Vocês são o casal perfeito para modernizar minha imagem", declarava ele, ignorando as objeções. Pedro e João passavam noites em quartos separados, mas as conversas profundas aproximavam-nos. Pedro compartilhava histórias de sua juventude reprimida, de amores escondidos na universidade em Coimbra. João contava sobre sua luta para adotar Miguel, enfrentando burocracia homofóbica. Uma noite, após uma briga com António sobre educação religiosa para as crianças, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo hesitante, carregado de confusão e desejo genuíno. "Isso não é parte do acordo", murmurou João, recuando. Pedro puxou de volta. "Mas pode ser real." João queria acreditar, mas a dúvida corroía: era amor ou conveniência? A pressão familiar intensificava-se. A irmã de Pedro, Maria, uma advogada conservadora, confrontou João. "Você está usando meu irmão para subir na vida. Nosso pai pode ser cego, mas eu vejo através de você." João defendeu-se, mas as palavras feriam. Ele ligava para sua própria mãe, esperançoso de reconciliação, mas ela desligava ao ouvir sobre o noivado. "Isso é contra Deus, João. Você está perdido." Sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava preconceitos. Em um evento beneficente em Lisboa, um repórter perguntou: como um casal gay lida com a criação de crianças autistas? "Não é um fardo duplo?" João respondeu com dignidade, mas internamente desmoronava. Ele via Pedro vacilar sob o escrutínio, bebendo mais do que o normal. Um dia,
Tiago teve uma crise severa em público, durante um jantar familiar. António explodiu: isso é constrangedor. Controle seu filho, Pedro. João interveio, acalmando Tiago com técnicas que usava com Miguel. António, furioso, ameaçou: se não se encaixarem na imagem perfeita, eu acabo com isso. Pedro defendeu João pela primeira vez: pai, pare. Eles são crianças, não acessórios. Essa confrontação marcou uma virada. Pedro começou a questionar o controle paterno, e João sentiu uma conexão real crescer. Eles passavam tempo juntos, explorando as praias da Costa da Caparica, rindo das pequenas vitórias das crianças. Mas o idílio era frágil. Então veio a traição. João descobriu e-mails antigos de Pedro para um ex-amante, revelando que o casamento fora ideia de António para encobrir um escândalo. Pedro fora pego em um caso com um funcionário, ameaçando a reputação da empresa. João é o disfarce perfeito, escrevera Pedro. Devastado, João confrontou-o. Era tudo uma mentira, gritou ele, lágrimas nos olhos. Pedro negou: no início, sim. Mas agora eu te amo de verdade. João não acreditava. Ele pegou Miguel e fugiu para seu antigo apartamento em Alfama, ignorando as ligações. António agiu rápido, usando contatos para congelar as contas de João, alegando dívidas. A escola de Miguel recusou de volta, citando mudanças administrativas. João lutava para sobreviver, trabalhando dobrado, enquanto Miguel regredia sem os recursos. Pedro apareceu à porta, suplicante. Volte, por favor. Eu enfrento meu pai. Mas João, ferido, recusou. Você me usou. Como posso confiar? A discussão escalou, revelando mais camadas. Pedro admitiu que temia a solidão, que o amor por João o aterrorizava porque significava desafiar tudo. João ponderava: voltar significava segurança, mas a que custo? Manter-se firme era príncipe, mas punia Miguel. A sociedade observava, tabloides especulando sobre a separação dramática. Amigos de João, da comunidade LGBT em Lisboa, aconselhavam: não se venda. Lute por direitos reais. Em uma reunião tensa com António, João exigiu independência. Eu não sou propriedade. António riu: todos têm um preço. Mas Pedro interveio: não mais, pai. Eu escolho João, de verdade. A reconciliação foi lenta, marcada por terapia de casal em uma clínica discreta no Chiado. João e Pedro reconstruíam a confiança, um tijolo por vez. Pedro demitiu-se da empresa familiar, abrindo um negócio próprio focado em tecnologias assistivas para autistas, inspirado por Tiago e Miguel. António, furioso, cortou laços financeiros, mas Pedro persistia, provando seu compromisso. João enfrentava seus demónios internos, o medo de ser amado apenas por conveniência. Em noites insones, ele questionava: e se for só pena? Pedro respondia com ações, ajudando com Miguel, aprendendo linguagem de sinais para melhor comunicação. A sociedade reagia mista. Grupos LGBT aplaudiam o casal como símbolo de progresso, mas conservadores atacavam, competições online contra a promoção de famílias não tradicionais. Em uma entrevista na RTP, João falou abertamente: amor não tem gênero. Crianças precisam de pais dedicados, não de rótulos. Mas o conflito familiar escalava. Maria, a irmã, processou Pedro por dilapidação de herança, alegando influência indevida de João. O tribunal em Lisboa tornou-se palco de dramas, testemunhas depunham sobre a vida imoral de Pedro, revivendo velhos preconceitos. João testemunhou: voz trêmula, eu amo Pedro. Isso não nos torna menos pais. António, no banco das testemunhas, admitiu sua manipulação inicial, mas defendeu: eu queria proteger minha família da sociedade. O juiz, progressista, decidiu a favor de Pedro, mas o dano estava feito, a família dividida, laços rompidos. Tiago e Miguel sofriam. Tiago regredia, e quando as crises de Miguel? João e Pedro uniam forças, criando uma rotina estável em um apartamento modesto em Belém. Eles participavam de grupos de apoio para pais de autistas, encontrando comunidade. Uma noite, em um passeio pelo Mosteiro dos Jerónimos, Pedro ajoelhou-se: case comigo de verdade, João. Sem pressões. João,
lágrimas nos olhos, aceitou. O casamento simples, na praia de Cascais, foi um ato de rebelião contra as normas. Mas a felicidade era efêmera. António, doente, ligou para Pedro: volte. Eu errei. Pedro hesitou, dividido entre lealdade filial e nova vida. João encorajou: vá. Família é complicada, mas importante. Pedro visitou, encontrando um pai arrependido, que admitia seus preconceitos enraizados na educação rígida. A reconciliação familiar foi gradual. António conheceu Miguel e Tiago de verdade, vendo além dos rótulos. Ele financiou uma fundação para autismo, em nome dos netos. João refletia sobre as escolhas: aceitar a proposta inicial fora errado, ou necessário para o crescimento. A sociedade mudava devagar, mas seu exemplo inspirava. No entanto, uma nova ameaça surgiu. Um ex de Pedro, o funcionário do escândalo, reapareceu, chantageando com fotos antigas. Pago ou exponho tudo. Pedro confessou a João, que sentiu a traição renovada. Porque não me contou antes? Eles confrontaram o ex juntos, em um café em Alfama. Isso acaba aqui, disse João, gravando a conversa. Com provas, denunciaram à polícia, expondo a extorsão. O incidente fortaleceu o laço, mas deixou cicatrizes. João questionava a moral: perdoar repetidamente era fraqueza ou força? Com o tempo, a vida estabilizou. Pedro e João dirigiam a fundação, ajudando famílias como a deles. Em eventos em Porto, eles palestravam sobre aceitação LGBT e neurodiversidade, enfrentando protestos mas ganhando aliados. Internamente, João lutava com depressão, o peso das batalhas passadas. Ele via um terapeuta, explorando traumas de rejeição familiar. Sua mãe, após ler sobre ele nos jornais, ligou: filho, eu estava errada. Posso conhecer meu neto? A reunião em Coimbra foi emocional, lágrimas e abraços curando feridas antigas. Pedro, por sua vez, lidava com culpa pelo passado manipulador. Eu te machuquei, João. Eles trabalhavam nisso, construindo uma parceria igualitária. As crianças floresciam, Miguel falava mais, Tiago socializava melhor. Em uma viagem à Madeira, as famílias unidas celebravam. Mas um dilema ético surgiu. António, recuperado, ofereceu Pedro de volta à empresa, com condição: moderar o ativismo LGBT para não alienar investidores conservadores. Pedro recusou: não mais mentiras. António insistiu: pense nos empregos que dependem de nós. João apoiou Pedro, mas duvidava: sacrificar princípios por estabilidade. Eles debateram noites a fio, pesando impactos sociais. Finalmente, Pedro escolheu a independência, expandindo a fundação. A decisão custou perda de parcerias, dificuldades financeiras. João vendia arte online para ajudar. Sociedade reagia, artigos elogiavam sua integridade, mas tabloides atacavam o casal que morde a mão que alimenta. Em uma conferência em Faro, um ativista confrontou João: você se vendeu no início. Como pode pregar moral agora? João respondeu: erros nos ensinam. Eu paguei o preço. A tensão culminou quando Tiago foi bullying na escola por ter 2 pais. Pedro e João lutaram pelo filho, processando a instituição por discriminação. O caso ganhou mídia nacional, destacando leis portuguesas progressistas mas implementação falha. Vitória no tribunal trouxe alívio, mas exaustão. João questionava: valerá a pena expor as crianças? Anos passaram, mas conflitos persistiam. Miguel, agora adolescente, rebelava-se, questionando sua adoção: porque não tenho uma mãe? João explicava com honestidade, mas o garoto lutava com a identidade e quando dilemas de João. Pedro apoiava, mas seu próprio passado assombrava, um diagnóstico de ansiedade o forçava à terapia. Eles navegavam juntos, fortalecendo o relacionamento. António, envelhecendo, buscava redenção, doando para causas LGBT. Em uma reunião familiar em Sintra, ele pediu perdão: eu temia o desconhecido. João perdoou, mas com limites. Uma traição inesperada veio de Maria, invejosa do sucesso da fundação. Ela vazou documentos falsos alegando fraude. A mídia explodiu, reputações em risco. Pedro e João investigaram, descobrindo a sabotagem.
Confrontaram Maria, por quê? Ela admitiu, vocês roubaram meu pai de mim. A família desmoronou novamente, mas Pedro escolheu João. O escândalo testou alianças, amigos desertaram, mas comunidade LGBT uniu-se. Eles provaram inocência, mas dano durou. Tiago, inspirado, tornou-se ativista jovem, falando em eventos. Miguel encontrava paz na arte, como o pai. Em uma crise, Pedro sofreu um colapso, hospitalizado. João velou ao lado, refletindo sobre escolhas, o amor valer às dores. Recuperado, Pedro propôs renovar votos, pelo que construímos. O cerimônia em Lisboa simbolizava resiliência. Mas uma escolha final surgiu, uma oferta internacional para expandir a fundação, exigindo mudança para o Brasil. João hesitava, deixar Portugal, raízes. Pedro insistia, pelo impacto maior. Eles debateram, pesando prós e contras, estabilidade versus aventura, segurança versus crescimento. A decisão de mudar foi árdua, mas optaram por ficar, priorizando raízes. A fundação cresceu localmente, influenciando políticas em Portugal. João e Pedro envelheciam juntos, vendo filhos crescerem independentes. Miguel tornava-se artista, Tiago terapeuta. Reflexões finais, as escolhas iniciais, cheias de controvérsias, moldaram vidas. Traições ensinaram confiança, danos trouxeram cura. António faleceu em paz, deixando herança para a fundação, um legado de mudança. No fim, João ponderava, foi certo aceitar a proposta inicial, mesmo sabendo das mentiras. E você, leitor, aceitar um casamento arranjado por segurança financeira, mesmo com amor potencial, é moralmente defensável ou uma traição aos princípios pessoais?